Monstronildos de plantão, bem-vindos aí a mais uma videoaula do Conexão Biologia. E eu já queria começar essa aula te fazendo uma pergunta. Você já ouviu falar de um animalzinho chamado Antilophia bockermani? É um pássaro muito simpático chamado soldadinho do Araripe. Esse pássaro é encontrado exclusivamente lá no estado do Ceará, na Chapada do Araripe, que corta lá os municípios de Barbalha, Missão Velha e do Crato, que eu tive a oportunidade aí de conhecer através de uma aula prática lá na graduação, né? Foi uma aula prática ministrada pela professora Maria das Graças. Um beijo, minha professora de paleontologia, muito obrigado por nos proporcionar essa incrível experiência. Mas aí qual é a bronca e qual a relação desse passarinho? Esse passarinho, ele está entre os animais com grande risco de desaparecer da natureza, ou seja, ele está entrando aí em extinção. E qual seria o problema relacionado a isso? Existe uma síndrome, uma perturbação na natureza chamada SMM, Síndrome do Miolo Mole. Então vem comigo aqui e preste atenção. O que é que acontece? A fêmea, ela constrói os seus ninhos em forma de cesto. E ele coloca geralmente em forquilhas, bem abaixo, abaixo de 2 metros. Sempre próximo de um local que tem água, sempre próximo a manancial. E o que é que o miolo mole faz? O miolo mole vai lá, além de desmatar, ele ainda faz o desvio do curso da água. E aí você imagina isso em tempos de seca, como é que a coisa fica. Então vai prejudicar 100% desses animais, desses passarinhos, fazendo com que a população desses passarinhos tenha um decréscimo, chegando até o nível de simplesmente desaparecer da natureza, como é o caso desse pássaro que já está na lista dos ameaçados aí de extinção. E é sobre população que iremos continuar o nosso estudo, sobre quais os fatores que irão influenciar no equilíbrio dinâmico dessas populações. Como essas populações irão sofrer um acréscimo ou irão ser reduzidas. Então sacode aí essa poeira, tira essa cara de sono aí, joga uma água fria na cara. E depois da vinheta vai ter dinâmica de populações, de populações, de populações. Então preste bem atenção. Dando continuidade aí ao estudo dos ecossistemas, agora a gente vai estudar como os fatores que fazem parte do ecossistema, que falamos anteriormente, os fatores bióticos, que são os fatores vivos, e os fatores abióticos, que são os fatores não vivos, como eles vão influenciar na dinâmica de populações, como ele vai influenciar no tamanho de uma população, como ele vai influenciar na chegada de novos indivíduos e na saída desses indivíduos. Então nós temos que entender, galera, o conceito de densidade populacional. Então, monstro, a densidade populacional é algo que pode ser mensurado, é algo que pode ser calculado, representado. E como todo bom cálculo, ele é representado através de uma fórmula. Existem fórmulas mais simples e fórmulas mais complexas, essa simples, mamão com açúcar. Tá? Então preste atenção, a densidade populacional nada mais é do que o número de indivíduos que estão vivendo no mesmo local, a quantidade de indivíduos que estão vivendo no mesmo local, dividido por uma área ou volume. Uma área pode ser uma ilha, pode ser um brejo de altitude, o volume pode ser um local, um estuário onde vivem bivalves. Se liga no exemplo. Então, pessoal, preste atenção que isso aqui é rápido, mole. Qual é o exemplo que ele deu pra gente aqui? Bem, ele disse aqui pra gente que pra gente calcular a densidade populacional, a gente precisa do número de indivíduos que estão vivendo nessa área e a gente precisa da área do volume. Se liga no exemplo. Ele quer que a gente calcule a densidade populacional de gatos do mato
que habitam a Mata da Pimenteira, que possui 2.980 km². Então ele deu para a gente o número de indivíduos, 900 gatos, e deu para a gente a área, 2.980 km². O que é que eu faço? dp, porque dp, densidade populacional, vai ser igual a 900, número de indivíduos, dividido pela área, 2.980, chegando no total de 0,3 gatos por quilômetro quadrado. Então, monstro, agora fica fácil você perceber que a densidade populacional ela pode ser alterada. Ela vai ser alterada quando a gente vai ter entrada e saída de indivíduos dessa população. Logo, eu posso dizer o seguinte, que o crescimento populacional ele sofre influência de alguns fatores, que irão justamente contribuir para que essa densidade populacional ela aumente ou ela diminua. Dois fatores são importantíssimos e irão influenciar no crescimento de uma população. Taxa de natalidade, ou seja, são aqueles organismos que estão nascendo nessa população, e a taxa de mortalidade, que são os organismos, os indivíduos que estão morrendo aí nessa população. Então eu tenho uma taxa que aumenta, outra que diminui, mas eu tenho também mais dois fatores que vão influenciar nisso aí, que seriam a taxa de imigração, ou seja, aqueles indivíduos que estão entrando na população, e a taxa de emigração, que é a taxa de indivíduos que estão saindo dessa população. E vale salientar que para cada um desses dois fatores vai existir uma explicação plausível, por que está entrando e por que está saindo. Então, fazendo aí um resumex, eu vou ter taxa de natalidade e imigração aumentando o crescimento, aumentando essa densidade populacional, e vou ter a taxa de mortalidade e emigração diminuindo aí a densidade populacional dessa população. Algo que a galera confunde muito é a questão das curvas de sobrevivência. Eu não quero que vocês confundam mais isso. Vou tirar até minha sandália aqui. Eu não quero mais que você confunda mais isso, tá? Preste bem atenção. A curva de sobrevivência, ela é uma demonstração gráfica dos indivíduos que sobrevivem e morrem ao longo do tempo. Então, preste atenção nesse gráfico aqui. Eu tenho três tipos de curva. Eu tenho a tipo 1, tipo 2 e a tipo 3. Na tipo 1, o indivíduo ele vai investir mais em cuidado parental, em sobrevivência. Então, os pais ele gastam energia cuidando dos filhotes para que eles cresçam e cheguem à fase adulta. Então, não há uma mortalidade no início da vida, e sim na velhice. Em contrapartida, se você olhar tipo 2, já não vai ter aí esse mesmo controle. Os indivíduos eles podem morrer a qualquer fase da vida, na fase inicial, no período juvenil, ou na fase de adulto ou de velhice. Por exemplo, ele deu o exemplo aqui de uma ave. Uma ave ela pode servir de alimento já quando ela é ovo. Uma cobra vai lá e se alimenta desse ovo. Os desmiolados, né, os que têm síndrome, né, do miolo mole, o SMN, ele vai jogar agrotóxico lá onde ele sabe que tem ninho, que é para descalcificar totalmente o ovo. E aí essas aves não vão chegar à fase adulta. Os outros desmiolados, eles atiram nas aves ainda juvenis ou também em aves adultas. O que vai aí também dar essa diferença de mortalidade. Então, esse tipo de padrão, esse tipo de curva, tá? Ele não deixa claro onde o indivíduo ele pode morrer. Ele pode morrer no começo da vida, no meio ou no final da vida. Tá? Quando eu venho para o tipo 3, perceba que já de cara a gente já tem uma baixa durante os primeiros estágios da vida. Ele deu o exemplo aí, né, de uma planta. A planta ela pode investir, por exemplo, na reprodução de sementes. Lasca semente, lasca semente, lasca semente, não sabe qual delas vai sobreviver. O mesmo pode acontecer com tartarugas também. Tartarugas não têm cuidado parental. Peixes não têm cuidado parental.